aleluia, específico, nos deu direcionamento, nos entregou espadas, falou através dos seus profetas, das suas profetisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que tremendo que Deus está fazendo nesse ambiente, né? Meu nome é Wilton, sou missionário aqui nos Estados Unidos há 2 anos, pregando o Evangelho. E tem uma coisa que me chama muita atenção nas Escrituras, é que aonde há expectativa da presença, também há manifestação da presença de Deus. A Bíblia vai dizer, oh glória, a Bíblia vai dizer que Felipe estava em Samaria, pregando o Evangelho, sinais e maravilhas e prodígios acontecendo naquele ambiente. Mas ao redor de Felipe, tinha um homem passando em cima de uma carroça. E eu detectei, lendo as Escrituras, que aquele homem tinha expectativa da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus tira um homem do meio de um avivamento, salvação em massa, sinais e maravilhas, porque ele tinha uma alma sedenta da palavra de Deus. Aonde há expectativa, haverá a manifestação da presença de Jesus. Isso atrai a presença. E a mensagem que eu separei para vocês hoje, ela já vem ministrando no meu coração há 2 anos. É a história de um homem chamado Cornélio. Poucas pessoas falam do nome Cornélio, do personagem Cornélio da palavra de Deus. Quando nós vamos para Hebreus capítulo de número 11, que está ali os heróis da fé, o nome de Cornélio não é lembrado. O nome de Cornélio não é citado naquele capítulo. Mas eu vou ler para você aqui hoje que Cornélio estava na memória de Deus. Se o seu nome não é lembrado diante dos homens, eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nessa noite. O seu nome está sendo lembrado lá no céu. Se você tem sua Bíblia, coloca para mim aqui Atos capítulo de número 10, versículo do 1 ao 4. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu espírito tem 2 meses. Eu estou remoendo essa palavra, e Deus disse para me compartilhar com vocês hoje, para edificar com meus irmãos. Amém? Amém? Quem tem a Bíblia, abra. Se você achou, glória a Deus. Se você não tem a Bíblia em suas mãos, pode acompanhar as Escrituras. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e ele de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Meus irmãos, tem 3 características na vida de Cornélio que chamaram a atenção de Deus. E eu acredito que nesses últimos dias Deus está procurando essas características dos homens que são os seus amigos, para que possa construir algo poderoso aqui na terra. Eu vou compartilhar com vocês um homem que foi lembrado no céu, um homem que Deus compartilhou os seus anjos, o nome de uma pessoa comum, um homem falho, mas a Bíblia diz que Cornélio teve a visão aberta e ele pôde conversar com o anjo, aonde o anjo falou o seu nome: Cornélio, as suas obras de justiça e as suas orações têm subido à memória de Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Nós iremos para a galeria da fé, aonde tem Moisés, Davi, Abraão, os grandes homens de Deus que fizeram a diferença em nosso tempo, na nossa geração, em todas as Escrituras. Mas a Bíblia não está dizendo que Cornélio estava lá, mas me chamou a atenção Cornélio comentado esse nome, Deus comentado o nome Cornélio lá no céu. Olha que profundo, meus irmãos. Deus dá testemunho de você lá na eternidade. Você conhece fulano lá na terra, você conhece fulano, eles têm praticado obras de justiça. Isso tem chamado a atenção de Deus. E a Bíblia diz que Cornélio tinha continuamente uma vida de oração com a sua família. Cornélio conduzia a sua casa aos pés de Jesus. Nós devemos conduzir a nossa casa à vida eterna. Nós devemos compartilhar a palavra dentro do nosso lar. Isso é uma responsabilidade nossa. Não podemos terceirizar
concretizar aí fora aquilo que Deus confiou a nós. Pregar o Evangelho na sua família. Pregar o Evangelho para os seus filhos, para que quando eles cresçam, eles não se pereçam, mas tenham também a vida eterna. E Cornélio fazia isso com muita ousadia, com muito amor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Cornélio não tinha nascido de novo. Não sei se você pegou aí dentro do seu coração. Cornélio não tinha nascido de novo. Cornélio não tinha se arrependido dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Mas Deus abre os olhos espirituais de Cornélio, dá uma revelação para Cornélio, permite que Cornélio converse com um anjo. Ou seja, Deus estava ali quebrando todos os paradigmas de um homem. E você vai entender no resumo do capítulo 10 que Deus envia Pedro, um dos apóstolos que foi separado para pregar o Evangelho apenas por judeus daquela época. E Pedro não queria ir até a casa de Cornélio, porque Pedro fazia acepção de pessoas. Pedro só queria pregar o Evangelho para aqueles que ele achava que merecia salvação. Mas eu vim dizer para você nessa noite, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho do reino de Deus a toda a criatura. E aqueles que creem serão salvos. Aleluia. Quem sou eu? Quem é você para olhar para o bêbado aí fora, para a prostituta, para um viciado, para um morador de rua e dizer que ele não pode ter a vida eterna, que ele não pode ser salvo? Se nós fomos salvos um dia, meus irmãos, nós fomos alcançados um dia, nós fomos libertos um dia para libertar, para salvar e para restaurar. Quem somos nós, meus irmãos? Oh, glória! Aleluia. Aleluia. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Não devemos fazer acepção de pessoas, meus irmãos. Devemos ter os olhos da nossa mente, dos nossos olhos limpos, para olhar para as pessoas como Jesus as vê. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que você possa ser salvo. E através da sua vida, pessoas fossem alcançadas um dia. Cornélio não fazia acepção de pessoas, ele continuamente praticava as obras de justiça. Ele compartilhava financeiramente do seu bolso daquilo que Jesus estava construindo. Ele chamava os pobres para sentar à mesa com ele, acredito eu. E a Bíblia diz que essa característica da vida de Cornélio chamou a atenção do Senhor. Que Deus levou um homem lá dentro daquela casa para que ele possa ser salvo, para que ele pudesse ser salvo. E você vai ver as escrituras que Pedro não termina nem de pregar o Evangelho, toda a casa é cheia do Espírito Santo. Cornélio, gente, tinha tanta revelação de quem Deus era, que Cornélio disse assim: está vindo um homem de Deus pregar a palavra para mim, eu vou juntar os meus amigos, vou juntar minha família, porque eu sei que através dessa palavra minha vida nunca mais será a mesma. E não foi, meus irmãos. A palavra ela não volta vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Estou dizendo aqui hoje para o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Pregue o Evangelho, ensine isso, pregue isso, porque esse é o poder de Deus para a salvação do homem. Nós temos o antídoto aí fora para o diagnóstico do mundo. Não é o mundo que está aguardando, não é a igreja que está aguardando a resposta do mundo. É o mundo aí fora que está aguardando a resposta da igreja. Vamos lá, se vocês estão comigo. Vamos lá. Está fazendo sentido para alguém essa mensagem? Glória a Deus, aleluia. Por que eu me emociono toda vez que eu vou pregar o Evangelho? Porque eu com 17 anos eu tomei um tiro na cabeça de 38. E eu fiquei no CTI 42 dias tomando banho de gato. A enfermeira me virava para um lado, me virava para o outro. E aparentemente os médicos diziam que se mais 5 milímetros a bala mexesse, eu poderia ficar vegetal piscando só os olhos. Mas hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Aleluia. Eu sei de onde Deus me tirou, meus irmãos. Deus faz assim. Nós precisamos o conhecer em espírito e verdade. Eu costumo dizer que você pode passar uma vida inteira lendo uma Bíblia, mas você vai ter uma eternidade inteira para conhecer Jesus e não vai ser suficiente. Tem muito mais coisas para a gente viver em Deus, meus irmãos. A gente não provou
1% ainda da glória de Deus. Sabe grandes avivamentos que estão na história dos Estados Unidos? Na Rua Azusa. Aquilo está disponível nos dias de hoje. Aonde irmãos não precisavam nem de pegar o microfone. A presença era suficiente no ambiente. A presença cura. A presença restaura. A presença liberta. A presença transforma. A presença provê. Repita comigo: Jesus é suficiente. Vamos para o terceiro ponto dessa mensagem da vida de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio tinha uma vida de oração. Cornélio não abandonou o tempo secreto com o Senhor. Cornélio não deixou Mamon governar a sua vida. Cornélio tinha o dinheiro, mas o dinheiro não tinha Cornélio. Portanto, que Cornélio separava o tempo diariamente para ter o tempo com a presença de Jesus. Embora Cornélio ainda não foi cheio do Espírito Santo e nem tinha nascido de novo, mas havia diariamente uma expectativa em Cornélio: eu tenho que conhecer esse Deus, eu tenho que ser possuído pela presença. E a expectativa que Cornélio tinha de conhecer Jesus, minha irmã, foi suficiente para Deus levar um homem dentro da casa dele e todos serem salvos. Eu não sei quantos aqui têm expectativa da presença, mas o pouco que você tem não é suficiente. Quando você falou de Maria Madalena, amor, eu pensei em algo. Além dela ter a revelação de quem Jesus era e que ela não conseguiria viver mais sem o Messias, ela não conseguiria estar em outro ambiente que não fosse a presença. Por que Jesus se revelou primeiro para Maria Madalena? Porque Deus deseja encontrar no homem a expectativa da presença dele. Por que Adão e Eva foram criados, meu irmão? Lá no Éden, nada mais, nada menos do que um relacionamento diário com Deus, porque a Bíblia diz que ao pôr do sol no final do dia, o grandão da Galileia ia se relacionar com Adão e Eva. Deus precisa da gente para alguma coisa? Nada. Mas Ele faz questão da sua amizade. Sabe o que tem acontecido nos Estados Unidos? Posso falar da América porque eu estou aqui há 2 anos. As pessoas esqueceram da presença. As pessoas falam sobre Jesus. As pessoas leem sobre Jesus. As pessoas ouvem até louvores, mas elas não têm tempo com a presença. E no dia mau, as raízes que vocês precisam de ter para viver o dia mau, para passar pelas tribulações que estão vindo aí, só será possível passar por esses dias se você tiver a presença. Você pode ter $10 milhões na conta, você pode ter uma casa linda, um carro bonito, mas na hora que as coisas acontecerem, que já estão escritas, porque a Bíblia é o jornal mais atualizado do mundo, e está escrito que em breve Ele voltará. Aleluia. E se você não tiver um relacionamento diário com a presença, eu te peço desculpa, mas não vai ser suficiente para você suportar esses dias. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aleluia, Senhor. Então, compartilhando com vocês os 3 pontos que chamaram a atenção de Deus. Um homem que diariamente tinha uma vida de oração dentro de casa. É um homem que ao almoçar colocava Jesus no centro, ele orava antes da refeição. Ao jantar, ele convidava Jesus para sentar à mesa. Eu vi também que nos Estados Unidos, que eu passei na casa de alguns líderes de algumas igrejas, não quero citar nome, cada um vai dar conta com o Senhor, mas eu vi pessoas entrando numa rotina diária, com a mulher para um lado, o homem para o outro, e ambos não tinham tempo para a presença nem para os seus filhos, sendo que o seu primeiro ministério é a sua família. Deus não está preocupado com aquilo que você faz, Deus está preocupado com aquilo que você é. Aleluia! Se você tiver que rasgar a sua agenda, se você tiver que rasgar seus compromissos para você ficar na presença, você vai estar recuperando algo mais incrível da sua vida. Aleluia! É Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia! Ele anseia te conhecer, Ele anseia se revelar a você. Aleluia! Fala, Deus! Ele te ama, cara. Esse primeiro amor é algo que nós devemos manter continuamente na nossa vida.
Em Êxodo 26 diz que a responsabilidade era do sacerdote de jogar a lenha no fogo. Ou seja, tem fogo aí, sim ou não? Sim ou não? Tem fogo aí? Sabe o que significa essa lenha? Tempo devocional, tempo de secreto, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de adoração, tempo de comunhão com seus irmãos. Isso é a lei, ninguém vai fazer para nós aquilo que a gente deve fazer. Sim, Senhor. Então isso sustenta a presença na sua vida. Essa família espiritual, que é uma família muito abençoada, eu fico constrangido de ver a simplicidade na vida da Jéssica e do marido dela, algo tão puro, tão genuíno. E minha irmã, eu sei que vocês não preocupam com isso, mas o número não faz diferença para Jesus. O que faz diferença para Jesus é a essência. E vocês têm a essência de Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz lá em Atos que quem dava crescimento era o próprio Deus, não era o homem. Não era estratégia de Instagram, porque naquela época nem tinha isso. WhatsApp, outdoor, nunca foi sobre isso. Foi sobre a presença. Vamos lá, vamos junto. Vocês vão ver a história de avivamentos. A Bíblia diz, as histórias contam que quando começou o avivamento na Rua Azusa, as pessoas que estavam ali orando começaram a se esconder com medo, porque estava vindo gente de tudo quanto é lado, eles não sabiam o que fazer. Mas não era nada sobre eles, era sobre a presença. Era sobre a presença. Cornélio trouxe a presença para dentro da sua casa. E Deus falou assim: Cornélio, eu quero me revelar a você. Eu vou mandar um homem aí que vai pregar a minha palavra, e você vai ser cheio do Espírito Santo. E Cornélio, eu tenho certeza absoluta que Cornélio nunca mais foi o mesmo, porque ele identificou, conheceu, se relacionou e foi transformado pela presença. É a presença, meus irmãos. Não precisa de instrumento, não precisa de louvor, não precisa de microfone. Se tiver só a presença, ela faz todas as coisas. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Acredito que todas as pessoas que passaram por aqui foram enviadas por Deus, e cada um trouxe a sua semente, os seus dons, as suas ferramentas. Louvado seja Deus pela sua vida. E a gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem, e Jesus dá o crescimento. Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Quando chega aqui essa cena de fazer a oferta, eu acho que isso não deve ser nem feito a partir da liderança da igreja. Eu acho que isso é um estado de renovação da mente de quem está sentado aí. Eu acho que deve colocar só o gasofilaço aqui, as pessoas com a mente renovada, e saber que Deus conta com o seu recurso. Ela vem aqui na frente, coloca a oferta e: obrigado, Jesus, porque eu estou fazendo parte do que o Senhor está fazendo. E acabou, não tem que ter meia hora de pregação sobre isso. Acho que a gente tem que amadurecer um pouco mais sobre o tema financeiro. Não é nada sobre nós, meus irmãos. Mamon não governa essa terra, quem governa aqui é Jesus. Mas o que faz diferença é quem você está dando ouvido. Não é Mamon, cara. Mamon é criatura. Deus é o Criador. Quero honrar também a vida da Lorena. Lorena, que privilégio para mim conhecer você. Que honra para mim ter tempo de mesa com você, conversar pelo telefone. Quase todo dia a gente conversa com a minha esposa também, horas e horas, compartilhando e contemplando as maravilhas do Senhor. E como eu te disse, Deus tem algo na sua vida em macro mundial, a língua hispana, português e o inglês. Continua sendo fiel um pouco, continua servindo, porque o caminho do reino de Deus é o serviço. Nós devemos fazer algo para o reino de Deus sem se achar especial por isso. É tudo sobre Ele. Então eu queria compartilhar com vocês essa mensagem. Ora pela minha vida, ora pela vida da minha esposa, da minha filha. Nós estamos nessa terra aqui para servir. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A voz não existe mais. Meu esposo falou: amanhã você vai pregar. A pastora não pode vir pregar no meu lugar. Eu gostei do Senhor.